Oi, eu sou a Thay da Ateliê Solerte e aí nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz para montar a bag Clara. Separe seus materiais e bora para mais uma videoaula. Para fazer essa peça eu estou usando o kit em sintético da Feel a Feel Store. Esse daqui é o kit bag Clara, ele vem com a parte da frente e de trás da bolsa. Aí a gente confecciona a lateral na técnica que escolher, né? Além de vir essas duas peças, vem também uma alça de ombro. E esses aqui a gente costura na lateral da peça para poder colocar as alças vindo a partir da parte que a gente confeccionou. Sempre que eu deixar aqui para vocês indicação de acessório, enfim, na descrição tem o link para vocês conseguirem acessar, tá bom? Às vezes vai ter o link da loja, às vezes vai ter o link do próprio item, mas confiram sempre essas informações de onde conseguir esses materiais ali embaixo na descrição do vídeo. E aí, eu também vou usar o fio da Amorino Lumière na espessura de 8 milímetros e uma agulha de crochê com 6 milímetros de espessura. Eu contei aqui e essa peça tem 35 furos. Então, a gente vai começar o nosso trabalho fazendo o nó corrediço e 35 correntinhas para a gente ter uma quantidade de ponto equivalente à quantidade de furos, porque na minha cabeça, no mundo ideal, a gente costuraria um ponto por furo desse daqui. Vamos ver se vai funcionar. Vou começar então fazendo o nó corrediço e 35 correntinhas. Fiz as 35 correntinhas, agora eu vou fazer mais duas. Vou pular essas duas e vou voltar trabalhando pontos meio altos, mas nessa alcinha aqui de trás dos pontos. Aqui a gente tem as correntinhas, aí quando vira, tem uma alcinha só. É nessa alcinha que eu vou trabalhar. Então, pulo um, dois, no terceiro, volto fazendo um ponto meio alto por correntinha. Terminando aqui os 35 meio pontos altos, a gente vai fazer duas correntinhas, vai virar aqui o trabalho, vai pular essas correntinhas que fez para virar, e a gente vai fazer os nossos meio ponto altos nessa carreira, pegando essa alcinha aqui, ó, de trás dos meio ponto altos que a gente fez. Então, aqui em cima tá as duas alcinhas do topo, na parte de trás aqui, embaixo das duas alcinhas, é onde a gente vai pegar. Então, eu vou fazer 35 meio ponto altos, começando aqui pelo primeiro. Aqui, ó, coloco a minha agulha assim. Meio ponto alto. No próximo, nessa alcinha aqui. Sempre nessa alça aqui, ó.
Porque aí fazendo assim, desse outro lado, que vai ser o nosso lado direito da peça, a gente tá criando esse efeito de trança, tá vendo? Em relevo. Olha só. Então eu vou seguir fazendo meio pontos altos até chegar no fim dessa carreira, são 35 no total, que é a mesma quantidade de furos que a gente tem na peça. Chegando aqui no fim dessa carreira, a gente vai trabalhar só até o último ponto meio alto. Vai ignorar as correntinhas e nas carreiras seguintes também, porque a gente está trabalhando 35 pontos sempre, que é a mesma quantidade de furos que a gente tem na peça de sintético. Então, o último ponto, ele vem aqui, ó, fica meio viradinho, estão vendo? Mas o topo dele tá aqui, e aí aqui essa é a haste que eu tenho que fazer o meu ponto. Aí faço direto 2 correntinhas, viro o meu trabalho, pulo essas 2 correntinhas que fiz para virar e já a partir do topo do primeiro ponto, volto colocando a minha agulha pegando as 2 alcinhas do topo e fazendo meio ponto alto outra vez, um por ponto que a gente tem da carreira anterior, agora sempre pegando as 2 alcinhas do topo. Chegando aqui no fim dessa carreira, vou trabalhar só até o topo do último meio ponto alto. E vou ignorar essas correntinhas aqui que a gente fez para virar. Outra vez faço 2 correntinhas, viro o meu trabalho. E aí agora a gente vai repetir aquela carreira que fez a textura, que a gente pega nessa alcinha aqui atrás, em vez de no topo dos pontos. Então, laço meu fio e já aqui nesse primeiro ponto, venho colocando a minha agulha nessa alcinha. Igual a gente fez na segunda carreira. E faço meio ponto alto. Aí a gente vai ficar com textura, parte lisa no meio, textura outra vez, com um trabalho espelhado. Essa já é a última carreira. Então é só seguir colocando a agulha sempre nessa alcinha aqui atrás e fazendo os meios ponto altos. Tô chegando aqui no meu último ponto. Aí depois dele eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Não precisa deixar muita sobra, só o suficiente para fazer o arremate mesmo. E aí puxa todo esse fiozinho aqui para cima. E puxa ele outra vez para ajustar aqui como um nozinho a última correntinha que foi feita. Do outro lado, ficou assim. Cria uma textura bem bonita com essa trança em relevo aqui. Eu passei aqui a pontinha do meu fio numa agulha de tapeçaria
e vou voltar escondendo ele na base dos pontos, por alguns pontos. E aí, como a composição dele é 100% poliéster, eu imagino que ele derrete, então eu vou fazer o acabamento dele com queima, com a ajuda de um isqueiro. Eu passei aqui, ó, por baixo de vários pontos. Aí agora eu vou puxar ele bem apertado assim. Vou cortar, deixando bem pouquinha sobra, segurando essa sobrinha. Venho aqui com isqueiro e vou derreter essa pontinha de fio. E agora eu puxo assim, ó, e aperto a trama em cima, porque daí a pontinha que derreteu vai ficar colada aqui embaixo dos meus pontos. Se você não sentir segurança de fazer só dessa forma, você pode também colocar uma gotinha de cola siliconada para fixar aqui embaixo, não tem problema. Mas geralmente quando o fio derrete, eu gosto de arrematar assim. Eu arrematei o fio do início da mesma forma que eu mostrei para vocês. E aí, agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos ao redor das peças em sintético para poder costurar aquela lateral nos pontos baixíssimos que a gente vai fazer aqui. Peguei aqui, então, o meu fio de volta. Vou passar a minha agulha em um dos primeiros furinhos. Laço meu fio aqui do outro lado, não precisa deixar muita sobra lá atrás. Puxo aqui para a parte de cima e vou fazendo pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo por furinho. Fiz os pontos baixíssimos ao redor da volta toda. Cortei o meu fio sem deixar muita sobra. Eu vou puxar todo ele aqui para cima. E aí depois, pelo mesmo buraquinho, aqui no último, eu vou colocar a minha agulha de trás para frente para puxar essa sobrinha de fio lá para baixo. Aqui. Eu vou arrematar esses fios aqui atrás, passando assim, ó, eles entrelaçados entre essas hastezinhas que se formaram. E aí vou arrematar com ou um pinguinho de cola ou queima. Assim. Vou repetir desse lado e vou repetir a aplicação dos pontos baixíssimos aqui nessa outra parte de sintético. Eu fiz o acabamento com os pontos baixíssimos já nas duas peças, e aí agora para aplicar esse aqui nas laterais, eu vou passar a meia argola aqui, ó, com a parte reta virada para baixo, e aí dobra ao meio, assim. A gente vai costurar na lateral da peça que a gente crochetou, vou mostrar para vocês. Eu já fiz a aplicação de um ali, e aí aqui vou demonstrar para vocês. Eu coloquei um restinho de fio mesmo na agulha de tapeçaria e vou passar aqui de baixo para cima. É um pouco chatinho de passar, porque esse furo aqui é menor do que os que a gente trabalhou o crochê, é um furo mais de costura mesmo. Não para fazer crochê nele, mas passa, tá bom?
Beleza? E aí agora eu vou passar aqui pra baixo. Arrumo aqui do outro lado para não ficar torcido. Deixo um tamanho mais ou menos igual para os dois lados, para facilitar o meu arremate quando eu aplicar na peça. E aí agora a gente vai fazer a aplicação ali no crochê. Se vocês observarem, eu fixei esse primeiro lado aqui, ó, de um jeito que o metal acaba bem junto onde acaba a peça. Então, venho aqui do outro lado que eu ainda não instalei e vou posicionar de uma forma que fique idêntico. Ficou bem bom, porque essa peça ela encaixa bem certinho no meio do relevo da trama, estão vendo? Parece que fica encaixado bem. E aí agora eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, de crochê mesmo, que eu vim tecendo a peça inteira. No centro, para puxar esses fios para trás. Então, eu vou puxar esse primeiro aqui. E o outro aqui. Desse lado ficou assim, desse lado ficou assim. Aqui em cima, eu vou fazer um nozinho nesses dois fios, um só, desse jeito. E aí, agora essas pontinhas eu vou arrematar aqui por baixo dos pontos. Já fiz isso aqui desse primeiro lado, vou repetir aqui do segundo, igual eu fiz com o fiozinho final e inicial. Agora, com tudo já montado, a gente vai costurar as peças. Então, eu peguei aqui a parte de trás da minha aba e vou posicionar início da peça lateral com o início dessa parte de trás. Eu tenho aqui o meu fio já numa agulha de tapeçaria, vou passar aqui pegando as duas alcinhas desse primeiro ponto baixíssimo e aqui na minha peça lateral, pegando as duas alcinhas do meu primeiro ponto. Passo meu fio todo para lá. E aí, aqui, nesse momento, eu preciso passar uma quantidade de fio equivalente para costurar ao redor da peça toda. Então, dá para vocês medirem aí, deixar um pouco de sobra para fazer essa costura. Agora, aqui na lateral, eu vou avançar para o topo do próximo ponto desse lado. E aí, aqui, vou pegar também o ponto baixíssimo e puxo todo o meu fio para cá. Agora, eu venho aqui no próximo ponto baixíssimo e no meu próximo ponto lá da lateral da peça. E sigo essa costura aí em zigue-zague, ó, agora aqui no ponto da lateral, no ponto na base, até concluir a volta na peça toda. Pontos baixíssimos e lateral. Vai ficando assim, de baixo para cima e de cima para baixo. Logo que a gente termina de costurar as peças, é um pouco desesperador, porque o sintético fica todo retorcido por causa do jeito que foi costurado. Então, aí, quando você terminar a sua costura, você vem colocando a mão por dentro do sintético e empurrando assim, ó, ao redor, tá vendo?
Para levantar, e essa postura, ela deve ficar reta, plana aqui na frente, ó. Percebe? Porque logo que a gente termina, o sintético vai ficar afundado, assim. Então, vai por dentro, empurrando, para ficar tudo bem bonitinho, dos dois lados da peça. Vem atrás aqui, ó, empurrando também, de dentro para fora, principalmente nas quinas. Para a peça ficar assim, ó, bem bonitinha, bem quadradinha. Eu amei muito esse modelo de acessório, achei que fica um formato de bolsa muito fofo, tipo carteiro. Eu gosto muito desse modelo de bolsa. E aí, agora para concluir, vamos fazer um acabamento aqui? Para não ficar tudo desse jeito? Então, o que que eu vou fazer? O fio ainda tá aqui na minha agulha. E aí, eu terminei passando de dentro para fora. Tá vendo? Se eu tivesse passando o contrário, faria o contrário. Vou puxar aqui esse meu último fio e eu vou fazer uma volta de fio aqui, ó. Assim. Que aí aqui, ó, no fim da costura, fica um acabamento bem bonito, estão vendo? E aí arremata esse fio lá pra dentro. Vou repetir esse processo com todas as pontinhas, pra ficar sempre tipo uma costura assim. Então aqui, ó, vou pegar e vou passar aqui. E aí vai ficar o mesmo detalhe, estão vendo? E lá atrás vou fazer a mesma coisa. Depois a gente arremata essa pontinha, ó, aqui pra dentro da peça, com uma gotinha de cola. Com todos os fios arrematados, a peça ficou assim. E agora a gente vai pesar junto a quantidade de fio que sobrou para ver se é possível fazer duas peças com um rolo só do fio Lumière. Nossa, ó, 289. O rolo tem 400 gramas, então vai dar para fazer mais uma peça dessa daqui inteirinha e ainda vai sobrar fio. Excelente rendimento, achei. Uma peça bem rápida de fazer, prática, que fica maravilhosa. Eu tô apaixonada por esse formato. Com certeza eu vou querer fazer desse modelo aqui em outras cores, talvez com outros fios. E aí, até com relação a isso, vocês sempre perguntam se tem como usar outros fios. Vocês podem usar outros tipos de fio. O que acontece é que pode ser que não encaixe um ponto por furo, como eu fiz aqui. E aí vocês vão ter que adaptar a receita e fazer essa faixa lateral de um tamanho que fique bom para costurar na peça, mas pode substituir por outros fios tranquilamente. Se você chegou até aqui, quero pedir que você, por favor, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe também lá no Instagram, porque por lá vocês ficam por dentro das novidades em tempo real. Um beijo e até a próxima!